Oi, oi, gente boa, tudo bem? Eu quero começar o dia de hoje com uma oração. Eu, desde ontem, venho com o coração triste, desde ontem à tardinha, à noite, e hoje eu amanheci ainda com o coração entristecido, e são coisas que eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nelas, mas eu quero iniciar esse dia com uma oração. Senhor Jesus, eu te invoco e peço que a luz, que a graça, que a unção, que a sabedoria e que o poder do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo se manifeste através da minha vida e que chegue de maneira livre e criativa e inconcebivelmente carregada daquela imaginação de amor que tu aplicas no coração de cada um. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. A gente está aqui em Mateus 24. Ontem eu iniciei, foi a introdução da parábola apocalíptica do servo mau. A gente já viu a parábola apocalíptica da figueira durante alguns dias na semana que passou. Está tudo gravado na plataforma. Eu não deveria perder essa oportunidade. Mas antes que eu prossiga no dia de hoje, preste atenção aqui em mim. Você está vendo aqui essa arte? Então, inscreva-se no canal, clique, aperte o sininho, clique, e toque no like. Não é porque eu tenha qualquer necessidade ególatra ou narcisística disso, eu não vivo disso mesmo. Mas é porque o algoritmo só entende a relevância do canal se você se inscrever e o número de inscritos aumente. A gente podia convidar os amigos para irem se inscreverem, a gente atingir logo 1 milhão, ele vai jogar a gente para frente. Quando a gente chegar a 1 milhão, ele pá, não são muitos os canais com 1 milhão. E você pode ajudar a fazer a gente chegar logo lá e o canal vai ficar bem mais projetado, tá bom? Pois bem, o verso 47 introduz agora o apocalipse do servo mau. E olha só o que está dito. Em verdade vos digo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, quando vier, lhe confiará todos os seus bens. Mas, olhe, preste atenção, porque isso é muito sério. Se aquele servo, essa expressão, se aquele servo, remete para o servo que começou a jornada bem, que começou bom, que começou íntegro, que começou sincero, que começou verdadeiro, que começou comprometido, que começou da maneira que deveria começar, e se ele tivesse assim continuado, ele seria um desses acerca de quem se diz que o Senhor lhe confiará depois todos os seus bens, todos os seus bens. Mas o verso 47 e dá sequência ao 48 que diz, mas é uma adversativa. Mostrando que, muito obrigado, Caio, mostrando que há certas coisas que podem acontecer com quem começou bem. Eu já vi muita gente começar lindamente bem. Aí você manda o cara para o seminário, ele vai cheio de fé. Aí 4, 5 anos depois ele volta de lá cheio de empáfia, de arrogância, de doutrinação, de teologias sistemáticas e dogmáticas, volta totalmente condicionado, envolvido com política eclesiástica, almejando postos
de elevação hierárquica denominacional, isso entre os reformados e históricos. No mundo pentecostal e no mundo neopentecostal não tem isso. O cara tem que ser um bom camelô. E se ele falar como um bom camelô, com desenvoltura, com fluência, com eloquência, se ele pegar essa pedra, repetir 10 vezes a importância sagrada curadora dessa pedra, e muita gente ficar impressionado, e o bispo, o pastor ou o apóstolo neopentecostal vir e dizer: esse cara impressiona as pessoas, estou precisando desse cara para levantar mais dinheiro, para chamar mais gente. Esse é o critério. Os reformados mandam para o seminário e o cara volta alterado, na maioria das vezes, não é sempre. E os pentecostais e neopentecostais é uma eleição pela capacidade de comunicação do camelô. E para dizer aquelas coisas que os pentecostais ensinam, Cristo morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos, foi assunto aos céus, voltará a segunda vez e batiza com o Espírito Santo, são os pilares. Isso na igreja pentecostal. Se for na igreja quadrangular, são só 4 coisas. Cristo morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos, foi assunto aos céus e batiza com o Espírito Santo. Qualquer idiota grava esses 4 pontinhos e sai repetindo isso. Só que hoje em dia, no meio pentecostal, não há mais nem necessidade desses 4 ou 5 pontinhos. Basta chegar lá e dar uns gritos, e dar umas esganadas, e dar umas falseadas, umas falsetadas, e todo mundo já presta atenção. E aí eu vou vendo o caminho de alguns. Tem alguns que eu acompanho há quase 60 anos. Antes de eu converter, eu já os olhava. E vi muita gente que começou bem se destruir. E vi outros que eu acompanho há 52 anos, desde 1973, intimamente, que começaram bonzinhos, depois de 3 anos estavam mais ou menos, depois de 10 anos estavam horríveis e hoje em dia são entes insuportáveis, ficaram maus. É por isso que Jesus diz no verso 48, mas se, ele abre aqui uma condicional. Pode ser que você comece bem e termine mal, é o que ele está dizendo. Pode ser que você comece bem. Pode ser que você comece bem. Mas aos olhos de Deus, você termine muito mal, ou vá ficando mal sem sentir. Porque a sutileza desse processo é enorme. Muitas vezes eu vi pessoas que começaram bem e que não notaram como elas foram ficando autoritárias, mandonas, bruxificadas, enfeitiçadas pelas glórias e famas do seu carisma. Aí começaram a ter muito contato com pregadores americanos ou gente influenciada por lá. Aí aprendem que eles podem usar um recurso de dizer: eu protejo você, eu te dou cobertura. Se você sair daqui, você vai se arrebentar todo. Como era antigamente, nos terreiros de grupos variados, toda hora chegava alguém para mim dizendo: eu estou querendo sair de lá, mas eu estou sendo ameaçado pelo líder do grupo ou pela líder do grupo, que se eu sair, os espíritos vão me perseguir, o que é que eu faço? E eu dizia: não vai acontecer nada contigo. Porque você está vindo aqui, eu vou, em nome de Jesus, dizer que o mais valente vai te proteger e vai te habitar e ninguém vai penetrar em você, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém vai te ocupar. E pronto, e acabou, e todo mundo sabe que acabou aqui. Agora, o problema é a sutileza. O cara vai e não vai notando, os anos vão passando, aí a mulher dele vai ficando diferente, vai gostando de luxo aqui, luxo ali, ele vai se sentindo na obrigação de dar, os filhos vão mudando, ele vai tentando e tendo necessidade de se adaptar,
Aí vem pessoas e dizem, pastor, você podia se vestir melhor, você podia ter um carro melhor, você podia ter uma casa melhor. Todo mundo vem e começa a dizer que ele podia isso e aquilo, aquilo outro. Pastor, mas você é um homem muito despojado, você podia ter alguns sonhos de consumo. Aí, como isso vem dos crentes da igreja, ele abre o coração para isso e começa a viajar. Daqui a um tempo, ele está irreconhecível. Quem o conheceu diz, quem é esse cara que eu não sei mais quem é? E é o que Jesus está aqui denunciando, é a sutileza do processo que pode fazer alguém que começou muito bem se tornar alguém que acabe terminando a carreira muito mal. Viu, Clarinha? Muito mal. E aí, tudo que eu disse antes é para ser guardado, se possível até recortado. Para você ter uma ideia melhor disso que eu estou falando, eu vou ler o mesmo texto, mesma fala de Jesus, aqui em Lucas 12. Quer ver? Leia comigo em Lucas 12. A mesma fala, só está numa ordem sequencial do Evangelho um pouquinho mudada, mas é a mesmíssima fala de Jesus em Lucas, no capítulo 12. Você vai ler comigo do verso 43 em diante. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, coisas boas, como a gente já viu aqui. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens, que foi o que nós já vimos e explicamos aqui. Mas, aí vem aquela adversativa, igual lá de Mateus 24. Mas, se aquele servo, o mesmo servo que podia ter feito tudo bem, desistido bem, cansado bem, mas se aquele servo disser consigo mesmo, está demorando muito, meu senhor tarda, não sei mais nem se volta. E aí, com base nessa ideia de que agora ele é o gestor das coisas de Deus no mundo, que o dinheiro de Deus vai para o bolso dele, que qualquer coisa que ele peça em nome de Deus e as pessoas dele vão para ele, e tudo que vocês estão acostumados a ver e a ouvir de mim. Então, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda, e passar a espancar os criados, e as criadas, e a manipulá-los, a usá-los e a objetificá-los, e passar a comer e beber com os ébrios, entregar-se à gandaia, achar que não há nenhum juízo, que não há nenhum flagrante, assim como ele é hipócrita e ninguém percebe quem ele é, ele acha que até Deus não está interessado na verdade de quem ele seja. E prossegue com todo tipo de loucura, vai perdendo a prudência, a fidelidade, a sensatez, a equidade, vai ficando embriagado de narcisismo, de megalomania, de si mesmo. Virá o Senhor daquele servo, e pode ser quando Jesus voltar, e todo olho verá, ou pode ser assim, ó. Você tá aí, pá, como eu podia cair morto aqui agora? Ir encontrar o Senhor. E graças a Deus meu coração está totalmente em paz. Mas o seu não está, e o de muita gente que não quer nem me ouvir aqui, porque sabe que se me ouvir vai ter que dizer é verdade, é verdade, é verdade, e eles não querem, o ouvido deles tem coceira para ouvir o evangelho puro e simples que eu prego. Mas virá o Senhor daquele servo que ficou mal, em dia em que ele não espera e em hora que ele não sabe. Está dando uma volta de moto e pá, já era, vai encontrar o Senhor, e aí? Com todo roubo, mentira, engano, prostituição, adultério, malandragem, perversidade, safadeza, lúcido e consciente, o que vai acontecer com você? Eu não tenho ideia, mas eu não queria estar na pele de ninguém assim. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, com os fariseus, com os mentirosos, com os perversos, com os mascarados da história. Todos crentes. Aquele servo, porém, é uma outra categoria de servo, que não é tão mal quanto esse primeiro aqui, que faz, a maior parte deles são os que dirigem as igrejas atuais. Tem um segundo tipo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, que conheceu o Evangelho,
e não se aprontou, e não se postou, e não assumiu, nem fez segundo a vontade do Senhor, porque se eu conheço o Evangelho é para eu praticá-lo. Porque aqueles que são amados pelo meu Pai de Jesus são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Não dá para ser amado pelo Pai conhecendo a palavra sem querer nada com ela. Esse será punido com muitos açoites, mas ainda tem salvação. Esses são aqueles a quem Paulo diz que serão salvos como que através do fogo. Aí tem uma terceira categoria ainda, de gente ruinzinha. Aquela primeira é de perversidade pura. Esse daqui ainda tem um escape, aí vem um terceiro. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor, não soube de nada, nada. Era um alienado mesmo. E fez coisas dignas de reprovação, porque não sabia de nada. E aqui no ocidente da Terra é pouca gente que não sabe de verdadeiramente nada. Em outros lugares do mundo, está cheio de gente que nunca ouviu nada. E fazem aqui e ali coisas inconvenientes na sua ignorância. Esse levará poucos açoites, é a linguagem que Jesus usa aqui. Esse levará disciplinas branda. Esse levará juízo brando, disciplina branda, brandíssima. Mas aquele a quem muito foi dado, que ficou sabendo de tudo, mas bloqueou o coração, esse, que é você, muito será exigido, muito. Tudo que você ficou sabendo vai ser pedido de você. E há aquele a quem muito se confia, a esse muito lhe pedirão. Eu tenho convicção da quantidade de coisas, de revelações, de percepções, de discernimentos, de prudências, de sabedorias, que Jesus me deu no curso da minha vida para compartilhar com o meu próximo, e eu tenho tentado fazê-lo com todas as minhas relatividades. Porque eu sei que de mim vai ser muito pedido. Eu não posso sair por aí dizendo, eu era um alienado, porque eu não sou. E eu tenho que viver com as consequências do que eu sei. Ninguém, preste atenção aqui, viu? Preste atenção aqui. Ninguém é julgado pela luz que não teve, pela informação que nunca recebeu, pela sabedoria que nunca lhe foi dada, pelo conhecimento que nunca lhe foi compartilhado e pela advertência que nunca lhe foi trazida. Ninguém será acusado pela luz que não recebeu. Ninguém. Na terra inteira. Agora, você que diz que é superior, porque você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conhece as genealogiazinhas bíblicas do Velho Testamento, toda essa bobagem. E que você é maior. Eu sou maior. Os judeus dizem que é maior que o cristão diz que é maior que o islâmico fanático diz que é maior do que um outro pagão que não sabe de nada, e todo mundo é maior do que o outro. Cada vez que alguém diz eu sei, eu sou maior do que o outro, está chamando juízo sobre si. Porque aquele servo a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele servo a quem muito se confia dons, talentos, graça, lucidez, informação, para compartilhar, para melhorar o mundo, para pacificar as pessoas, para consolar os aflitos, os angustiados, os revoltados. Esse que recebeu essas coisas todas, dele se pedirá muito. Se pedirá muito. Aí você diria o seguinte, então é melhor não saber de nada. Claro que não, eu prefiro saber tudo que eu sei. Que segurança que eu tenho. Saber tudo que eu sei me deu uma segurança enorme. Não tenho medo de morrer, nem do modo de morrer, se eu vou morrer do coração, se eu vou morrer de câncer, se eu vou morrer com dor, se eu vou morrer sem dor. Eu vou morrer logo, você vai demorar a morrer. Eu estou aqui, Senhor, e o Senhor estará comigo.
Agora, eu prefiro viver cada minuto da minha vida sabendo de tudo que eu tenho sabido. Porque olha só essa paz de não ter medo de nenhum tipo de morte, nenhum modo de morrer. Porque a morte já virou uma porta dimensional para mim, viu, Clarinha? Desde antes. A morte já virou uma porta dimensional para mim. Aí você aprende a viver. Você aprende a perdoar. Você aprende a se zangar e a deixar passar. Você aprende a prosseguir. Você aprende a não ter medo. Tá todo mundo apavorado e você não. Você pode ter uma depressão? Pode. Mas é muito menos provável que você vá morrer de depressão, porque existe uma contrapartida de reação de um carnegão de esperança existencial que transcende a própria fragilidade psíquica da pessoa. Eu, por exemplo, quando nasci, meu pai tinha muito medo que eu me tornasse uma pessoa hipersensível e que eu chegasse à adolescência com tendência à depressividade. E aí ele me treinou para não perder a sensibilidade e não sucumbir a ela. Depois que o evangelho entrou em mim, esse carnegão tomou conta de mim, eu já perdi 2 filhos, já perdi o mundo, já fali, uma falência global que saiu até em jornais do mundo inteiro, e notícias as mais doidas e translocadas, inventadas e malignas sobre mim, olha eu aqui. Inteirinho. Por quê? Porque tem uma força. Tem um carnegão. Porque o que eu sei não é só aqui, é também aqui. Mas o que eu sei está plantado aqui. E esse coração, pela misericórdia de Deus, ficou forte na fé, na esperança e no amor. Isso é para mim, para você e para todos nós. Eu prefiro saber do que não saber, porque sabendo, eu tenho os recursos para enfrentar tudo hoje e o que ainda virá. Agora, na ignorância, Deus me livre de ter que enfrentar a desgraça universal, perdido, sem saber de nada. Vou até fechar os meus olhos e orar, porque eu não quero me distrair com a presença de ninguém aqui à minha volta. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra tão simples, tão singela, tão conversada, tão dialogada, tão despretensiosa, porém tão cortante, tão ferina, tão importante, tão essencial, tão insubstituível e tão incomparável, tem entrado no coração de todos os que são seres humanos de boa vontade. Gente que carrega essa inclinação para o bem, para a verdade e para o amor. Eu te peço que todos acolham, especialmente os fiéis, que acolham a tua palavra, porque tu és o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É o que eu te imploro que tu realizes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.